Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da parte final do primeiro livro de Reis. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai, volta, pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir. Tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Ora, Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samária, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: Assim diz Beni-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos,
os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Beni-Hadad, dizendo: Enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: Tu me hás de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo: Não lhe deis ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Beni-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Tornou Beni-Hadad a enviar-lhe mensageiros e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E depois deles, contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Beni-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Beni-Hadad enviou espias, que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia, e eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Beni-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Passado um ano, Beni-Hadad arregimentou os sírios, e subiu a Afeque, para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus, e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor:
porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria, e os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Beni-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e, indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: diz o teu servo Beni-Hadad: deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens, tomando isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Beni-Hadad é teu irmão. Respondeu-lhes ele: ide, trazei-me. Veio, pois, Beni-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então lhe disse Beni-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Pelo que ele lhe disse: porquanto não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: fere-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar, e rei no caminho, e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. E passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja. E eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse: guarda-me este homem. Se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás 1 talento de prata. E estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse ele ao rei: assim diz o Senhor: porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara. Pois este lhe dissera: não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou a rosto, e não quis comer. Mas, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar.
Ele, porém, disse: Não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduze-o para fora, e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele. E estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, e Jizreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jizreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jizreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne, e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu Jeosafá ao rei de Israel: Como tu és, sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos.
Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo, também profetizavam todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Disse o rei de Israel a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai, e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dentes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Replicou Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32,
dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Jeosafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco, e atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei foi sustentado no carro contra os sírios. Porém, à tarde, ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. E lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo, não havia rei em Edom. Um vice-rei governava. E Jeosafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Jeosafá, porém, não quis. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jeorão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.